É uma alegria poder estar aqui novamente. Trago a saudação do meu pastor, Abigail Filho, minha pastora Wilma Almeida, a esta igreja, aos obreiros e a este santo de Deus aqui, pastor Wendel. Muito obrigado, pastor Wendel, pelo convite. Demais irmãos, liderança de jovens, satisfação poder cooperar convosco esta noite. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Eu posso pôr essa almofadinha aqui, pastor Wendel? Obrigado, querido. 1 Samuel, capítulo 16. Eu sei que é culto de jovens, que o pastor Wendel me disse. Culto de jovens, encerramento de 21 dias de jejum. Eu vou dizer um negócio para vocês, viu? Não é todo mundo que faz, não. Não é toda a igreja que encara esse desafio, não, hein? Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos podem dizer Ebenezer? Diga Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos irmãos, capítulo 16 do livro do 1 Samuel, versículo de número 10. Diz assim: assim fez passar os seus 7 filhos, diga 7 filhos, diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes, O versículo seguinte diz: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse o profeta a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Podeis tomar assento, muito obrigado. Queridos, esta noite eu quero trazer uma mensagem para jovem. Jovem para mim é de 0 a 100. Quem aqui é jovem? 0 a 100, meu irmão. É de 0 a 100 e quando a gente for arrebatado aí não tem nem idade mais, é eternamente. Glória a Deus. Queridos, esta noite, para este lindo culto de jovens, encerramento de uma campanha de jejum de 21 dias, eu quero falar sobre jovens extraordinários em um mundo ordinário. Diga, jovens extraordinários em um mundo ordinário. Em um mundo ordinário. Ordinário é aquilo que é comum, é aquilo que se faz, é comum. Algo extraordinário é algo diferente. Algo extraordinário é algo acima da média. Algo extraordinário é algo diferente, irmãos. Entenda assim. E aqui a pergunta que não quer calar é que Deus, depois de rejeitar a Saul, diz a Samuel: vai à casa de um homem de Belém chamado Jessé, porque eu tenho escolhido dentre os seus filhos um para ser rei. E a primeira grande coisa que eu me alegro em Deus é que quando Israel resolveu pedir um rei a Deus, Deus concedeu e lhe deu Saul. Diga Saul. Saul era um camarada que era uma escolha do povo. Diga escolha do povo. Era um rei que o povo pediu, era a escolha do povo. Mas esse rei que era escolhido pelo povo, irmãos, ele não tinha muita comunhão, intimidade com Deus. Ele era o tipo de homem que queria fazer e fazia aquilo que lhe dava vontade, da maneira que ele queria. E aí um certo dia, depois de fazer algo que não lhe cabia fazer, o Senhor diz assim a Samuel: até quando você vai querer passar a mão na cabeça de Saul? Até quando, Samuel, você vai querer estar levando esse camaradinha no colo? Eu estou parafraseando. O Senhor diz assim para mim: já deu. Agora você sai e vai lá na casa de Jessé, em Belém, porque eu tenho escolhido um menino, que ele será escolhido, ele é escolhido para ser rei em Israel. E aqui quando o profeta chega, irmãos, isso aqui me chama a atenção, porque a Bíblia diz que Jessé pega seus 7 filhos
coloca os meninos tudo alinhado e pensa assim, é um desses aqui que vai acontecer, que vai ser. Mas a Bíblia diz que ao término da passada de Samuel pelos jovens, surge uma pergunta, ele diz, porventura acabaram-se teus filhos? Porventura os jovens acabaram, não tem mais nenhum? Quem sabe Samuel disse assim, Jeová, será que eu errei de endereço? Será que eu errei de casa? Será que é esse Jessé mesmo? Porque eu aqui não só tenho 7, aí acabaram os teus filhos? E aí, irmãos, eu começo analisando o seguinte, é que nem sempre as escolhas dos homens são as escolhas de Deus. Nem sempre aquilo que o homem escolhe é o que Deus escolhe para ele. Nem sempre aquilo que você quer é o que Deus quer para você. Vamos em frente essa noite. O Jessé pega e coloca a 7 e diz, um desses aqui vai ser, com certeza. Aí a Bíblia diz que o Senhor então revela ao profeta, ele diz, acabaram, diz, não, falta um, pequeno. Ele sequer está aqui para a reunião, ele está lá no campo cuidando das ovelhas. E os jovens acabaram de cantar o grupo de louvor, improvável, mas escolhido. Olhe para quem está ao seu lado. Eu não gosto muito, mas hoje eu vou fazer, porque está frio. Movimenta aí. Olha para quem está do seu lado e diga, você é o improvável, mas você também é o escolhido. Você é o improvável, mas você é o escolhido de Deus. E aí, meus irmãos, quando eu olho essa questão do ser extraordinário em um mundo ordinário, os extraordinários de Deus, eles surgem em momentos programados por Deus, estabelecidos por Deus, são levantados por Ele em momentos distintos, porém com um propósito definido. Diga, Deus levanta extraordinários em momentos distintos para propósitos definidos. Na história da Bíblia Sagrada, quando nós olhamos a história, nós vamos perceber que aqueles que marcaram a sua época, aqueles que marcaram a sua geração, eram pessoas que eram dotadas de uma capacidade ou de uma capacitação divina para fazer algo extraordinário na sua época. Quando nós entendemos ou quando nós olhamos e passamos rápido no fio da história na Bíblia, nós vamos encontrar, por exemplo, um José no Egito. Quem aqui já ouviu falar de José? O preferido filho de Jacó é vendido como escravo para o Egito. Aparentemente o momento da história da vida de José era injustiça, estava sendo escravo, ia sofrer no Egito, verdadeiramente foi injustiçado, sofreu no Egito, mas o lugar que Deus queria para manifestar o seu extraordinário era lá no Egito. Deus precisava de José no Egito, para que depois de 13 anos, quando subisse ao trono, ele trouxesse a família toda para dentro do Egito, e lá eles crescessem, lá eles multiplicassem, e de lá saíssem para a terra de Canaã. Deus leva José para o Egito, põe bênçãos na mão daquele homem, e ele vai abençoar a sua descendência, a sua família, a sua história vai ser marcada. Israel vai crescer e prosperar, vai ser livrado de morrer de fome, porque Deus tinha alguém extraordinário sentado no trono do Egito. Sabe, irmãos, Deus não nos chamou para viver na mesmice. Deus não nos chamou para viver no comodismo. Deus não nos chamou para viver uma vida ordinária de acordo com o curso do mundo, não. Deus nos chamou para sermos extraordinários e fazermos a diferença. Sabe, o Egito, até José chegar, era apenas o Egito, pastor Wendel. No dia em que José pisou no Egito, a história do Egito mudou. Sabe o que é isso? É o poder de uma pessoa extraordinária de Deus, influenciando o seu meio. Outro exemplo magnífico de uma pessoa extraordinária é o irmão Daniel. Quem não ouviu falar no irmão Daniel? A campanha de 21 dias que nós fazemos de jejuns e oração, nós aprendemos com o irmão Daniel. Ele disse, olha, eu passei 21 dias chorando, gemendo, buscando, Daniel capítulo 10. Eu passei 21 dias, e olha aqui que Daniel, quando chega na Babilônia,
Ele era jovem com seus amigos, e a Bíblia diz que ele automaticamente, ele assenta no coração não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Isto é uma marca de alguém que é chamado por Deus para ser um extraordinário na terra. Ele assenta no coração e diz: eu não estou em Judá, estou longe de casa, sou cativo na Babilônia. Ele pode até mudar o meu nome e a minha identidade, mas aqui dentro reina o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A minha fé eu não negocio, os meus princípios jamais negociarei. Ele diz: eu assentei no coração não me contaminar com as iguarias do rei. Um escolhido de Deus, um extraordinário de Deus, está no meio dos cativos na Babilônia, tendo revelações de Deus. Não importa, meu querido, o meio aonde você está. Existe uma filosofia de um sujeito que diz que o ser humano é fruto do meio. Se ele nasce no meio de ladrão, ele diz que vai ser ladrão. Mas não é não, irmão. A Bíblia está cheia de exemplos que dizem que não é assim não, irmão. Oh meu Deus, José poderia ter partido para bagaceira, para desviar, para trair Potifar, para se misturar com a mulher, mas ele diz: oh Deus no céu, eu conheço ele, sirvo a ele, vou me manter fiel até a morte. Improvável, mas escolhido. São os extraordinários de Deus. O que dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego? A estátua está feita, adora? Não adora. Adora? Não adora. Não adoro não, rei. Eu vou jogar vocês no fogo, hein? Olha, rei, eu não quero nem saber se tu vai jogar ou não, porque nós servimos ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E a Bíblia diz que depois de lançado naquela fornalha, o rei olha, não vê 3, vê 4. O extraordinário de Deus nunca está sozinho. Aonde ele pisa, Deus pisa com ele. Aonde ele entra, Deus entra com ele. Aonde ele chega, Deus chega com ele. E a glória do Senhor se manifesta. Levante a mão, extraordinário. Eu só quero ver os extraordinários. Levante a mão. Tem bênção e novidade de Deus hoje para a sua vida espiritual. Aleluia. E aí, eu olhando para isso aqui, o próprio Samuel, irmãos, foi um extraordinário, porque quando nós lemos a história dele, ele surge em meio a um tempo de crise em Israel, crise espiritual, crise financeira, crise no sacerdócio, crise em todo canto, era crise. A Bíblia diz que aqueles que serviam no tabernáculo, os filhos de Eli, eram chamados de homens de Belial, homens da maldade, filhos do diabo. E aí uma mamãe chora e está querendo um filho. Quem sabe o nome dela? O nome dela é Ana. Ela chora e Jesus dá um filho para ela. O nome do menino é Samuel. Ela diz: quando ele crescer, tiver na idade, eu vou devolver. Me dá que eu te devolvo. Uma outra lição para nós essa noite: aqueles que são chamados para ser extraordinários por Deus são frutos de oração. Eu só estou aqui esta noite porque mamãe orou, pastor Wendel, muitas e muitas noites pela minha vida. Você só está aqui, filho, porque mamãe pagou o preço, filho. Você só está aqui, filha, porque mamãe pagou o preço. Então aqueles que são chamados por Deus para serem os extraordinários, eles são fruto de oração. E a Bíblia diz que um belo dia Samuel está no tabernáculo, está anoitecendo, antes que a lâmpada de Deus se apague, ele está deitado no tabernáculo perto da arca. Oh meu Deus, aleluia. Aqueles que são chamados para ser extraordinários, eles estão no lugar certo. A
Bíblia diz que ele estava no templo, não era o templo ainda, era o tabernáculo, e ele dormia lá perto onde estava a arca simboliza a presença de Deus. Ei, querido, não tem coisa mais importante, não tem coisa mais contagiante do que a presença de Deus. Não tem algo mais valioso do que a presença de Deus. Levante a mão esta noite e diga: eu quero a tua presença. Esse próprio que vai ungir Davi é um extraordinário. Ele surge no momento crítico da nação de Israel. Deus chama ele para si e ele vai crescer, e a Bíblia diz: e nenhuma de suas palavras Deus deixou cair por terra. Aquele que é chamado para ser extraordinário de Deus, o que ele fala é sim, sim, não, não, meu irmão. Ele fala é sim, sim, não, não. Ou é ou não é, não tem meio termo, ou é ou não é. Aleluia. Agora voltamos aqui. A Bíblia diz lá no Salmo 89, versículo 20, que depois de Deus rejeitar a Saul, o Senhor sai procurando alguém. E isso é fantástico, irmãos, porque Deus sai procurando alguém, Deus sai buscando alguém. O Salmo 89, 20 diz assim: achei a Davi, meu servo. Olha que coisa, Deus saiu procurando alguém e achou. Deus achou alguém, e a primeira característica deste alguém que Deus achou, ela é tremenda, porque diz, pastor Wendel, meu servo. Levante a mãozinha santa. Os extraordinários de Deus, acima de qualquer coisa, eles são servos. Eles sabem servir, eles se colocam para servir. É para varrer, pastor, é para varrer, nós vamos varrer. É para passar pano, nós vamos passar pano. É para pintar, nós vamos pintar. É para carregar areia, a gente carrega areia. É para colher oferta, a gente colhe oferta. É para dizimar, a gente dizima. É para contribuir, a gente contribui. É para vir para oração, é para vir, então nós vem também. É para abrir a igreja, a gente abre a igreja. Ei, servo, cadê os servos de Deus que foram chamados para serem extraordinários por Deus? Aleluia. O Senhor então diz assim: achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo ungi. Esta é a grande marca daqueles que são chamados por Deus de um mundo ordinário para ser alguém extraordinário. Esta é a grande marca. A Bíblia diz que Samuel pega um vaso ou um chifre de azeite e vai derramar sobre Davi. E quando ele derrama sobre Davi, eu entendo que acontecem duas coisas, porque a unção no Antigo Testamento era para ungir reis, profetas e sacerdotes. E se nós levarmos, irmãos, ao pé da letra, unção significa separação. Deus estava usando o profeta Samuel para separar Davi para si. E a Bíblia diz aqui que quando ele derrama o azeite, o Espírito do Senhor, meu Deus, isso aqui é muito magnífico. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Se apossou de Davi. Irmãos, que essa noite nós viemos abrir o bocão e dizer: Deus, Espírito Santo, se apossa de mim, se apodera de mim, usa a minha vida, usa o meu corpo, usa a minha voz, usa minhas mãos, se apodera, se apossa de mim. Se eu tivesse aí no seu lugar, eu já estava gritando dizendo: enche-me, enche-me. Ah, Espírito Santo, se apodera de mim. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou, se apossou de Davi desde aquele dia em diante. Tem hora que ninguém vê. Tem momento na vida da gente, irmãos, que ninguém nos enxerga.
E quando eu falo ninguém, eu vou logo pôr os pingos nos is. Aqui da terra ninguém vê, mas aquele que está sentado no trono, ele vê. Aquele que está sentado no trono, Jessé viu 7. Fez nem questão de enxergar o outro. Mas aquele que está sentado no trono, ele enxergou o menorzinho. Ele procurou o menorzinho que estava lá fora de casa, cuidando das ovelhas no pasto. Aleluia, aleluia, que Deus é esse? É esse Deus que essa noite fala comigo e fala contigo. Você não está aqui porque você é o melhor. Você não está aqui porque você merece. Você não está aqui porque você é o bonzão. Você não está aqui porque você não erra, não. É porque eu te amei primeiro. É porque a minha graça te alcançou. É porque o meu Espírito habita dentro de você. É porque eu amo você. É porque eu te escolhi. Aleluia, aleluia. Ninguém viu, mas Deus viu. Aleluia. Quando ninguém vê, Deus vê. Quando ninguém nota, Deus nota. Quando ninguém percebe, Deus percebe. Quando ninguém escolhe, Deus vai lá, ele escolhe. Ai meu Deus, esse Deus, ele é tão diferente. Ele é tão magnífico. Eu vou usar a linguagem dos goianos. Ele é tão esquisito, porque ele gosta de coisa que ninguém gosta. Ele quer o que ninguém quer. Ele valoriza o que ninguém valoriza. Ninguém valorizou Davi. E Deus foi lá e disse assim: achei a Davi, meu servo. Eu conheço ele. Eu sei como ele é. Samuel diz assim: Senhor, e agora? Senhor diz assim: eu não vejo como você vê, rapaz. Você vê a aparência. Eu vejo por dentro. O olhar de Deus essa noite está fitando em você, está te enxergando por dentro. Ele sabe o que você está pensando agora, acredite. Ele sabe o que você está pensando agora, ouvindo este pregador meia boca pregar. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe sim. E o que vai determinar é a maneira como você recebe a palavra do eterno e se entrega para ele, para ser um extraordinário. Aleluia. Olha, irmãos, os extraordinários de Deus são separados por ele e para ele. Eu ouvi menos um glória a Deus. Os extraordinários de Deus são separados por ele e para ele. A Bíblia diz, pastor Wendel, que quando a igreja de Jerusalém estava bombando, levantou-se um homem chamado Saulo. E este moço, a Bíblia diz que ele era moço. Na morte de Estevão, o texto diz que havia ali um moço sentado, cujo nome era Saulo, onde depositaram as vestes de Estevão. Era um moço, era jovem. E esse camarada, ele assenta no coração, ele é fariseu, ele é amigo da lei, ele é fanático pela lei, ele resolve perseguir a igreja. Ele vai perseguir, e um belo dia ele vai a caminho de Damasco para prender os irmãos, para perseguir a igreja. Aleluia. Mas aquele que está no céu está dizendo: esse aí é o escolhido meu, eu vou escolher. E a Bíblia diz que Deus aparece, fala com Saulo, ele cai por terra, ele pergunta e diz: quem és, Senhor? Ele diz: eu sou o Senhor a quem tu persegue. A partir deste momento a tua vida vai mudar, a tua história muda hoje. Deus fala com Ananias e diz: Ananias, vai lá e ora por ele. Ananias diz assim: Senhor, aquele homem é um terrorista. O homem é perigoso, Senhor. O homem é um terrorista, Senhor. O Senhor diz: vai lá, meu filho, ora por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Deus escolhe o vaso escolhido, os extraordinários são escolhidos por ele e para ele. Depois que Saulo se converte, depois que ele está todo empolgado para pregar, sair pregando, evangelizando, o Senhor dá um molho nele. Ele passa em média ali uns 14 anos lá na região ali da Galácia, 14 anos de anonimato. Aí acontece a primeira Assembleia Geral Ordinária, AGO, da Igreja Primitiva, Atos capítulo 13.
E isso é magnífico, pastor Wender, porque a Bíblia diz que na igreja que estava em Antioquia tinha doutores, mestres, tinha todo tipo de gente, o ministério estava reunido. E a Bíblia diz algo maravilhoso, ouça. A Bíblia diz assim: e eles estavam orando e jejuando. E enquanto eles oravam e jejuavam, o Espírito de Deus falou e disse: separai agora, não é amanhã, agora, não é depois de amanhã, agora, o que, Senhor? A Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Estando eles orando e jejuando, quando a igreja ora e jejua, o céu se abre, o Espírito desce, Deus fala, as revelações, a renovação, a cura divina, a salvação de alma, avivamento, a quebrantamento, a libertação, a cura. Essa noite extraordinária de Deus, põe a tua fé em ação, abre essa boca aí e começa a pedir para Deus: Deus, derrama avivamento na minha vida, derrama avivamento na minha vida. E o Senhor diz: separa agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Sabe quem foi Saulo que virou Paulo? O extraordinário de Deus, que abalou o mundo da sua época. Ele pregou naquela região todinha. Por quê? Porque ele deu lugar, ele aceitou um chamado, ele ouviu a voz de Deus e cumpriu a sua missão. Aleluia. Esse texto é magnífico, irmãos. Aleluia. Enquanto Samuel ungia Davi, lá no arraial do rei aconteceu uma coisa estranha. A Bíblia diz que Deus tirou o espírito dele de Saul. E o espírito mau da parte de Deus atormentava Saul. Que coisa, não? Quando o espírito de Deus sai, meu irmão, a casa fica vazia. A casa fica aberta, pastor Wendel. Quando o espírito de Deus sai da vida de alguém, a casa está aberta, está vazia. E a Bíblia diz que o espírito mau atormentava Saul. Saul, que chegou até a profetizar no meio dos profetas, agora está sendo atribulado por demônio. As pessoas estão lá à volta do rei e dizem assim: o rei está meio diferente, o rei está atribulado. O que nós vamos fazer? Alguém diz assim: eu conheço alguém. Eu conheço alguém. É um rapazinho lá de Belém. Ele é sisudo em palavras, é de gentil aparência, homem valente e valoroso. Rapaz, o camarada tem uma formosura só, mas o mais importante da vida dele é que Deus é com ele. É que Deus é com ele. Tem um menino lá em Belém que pode ajudar o rei. Por quê? Porque ele é um extraordinário de Deus. É a primeira vez na Bíblia que eu ouço que quando alguém toca um instrumento, pastor Wendel, demônio sai, demônio vai embora, porque a unção está lá na vida daquele extraordinário. Aleluia. Alguém está lá tribulando Israel, alguém está lá tribulando Israel, dizendo assim: não tem homem aí para lutar comigo. O nome dele é Golias. Como é o nome dele? É Golias. A Bíblia diz que o exército de Israel batia as pernas, tremia de medo, covarde. 40 dias dizendo: não tem ninguém aí para vir aqui. E um belo dia Jessé diz assim: meu filho, leva umas coisinhas para os teus irmãos na frente de batalha. Era Jeová no céu arrumando tudo e dizendo: eu vou revelar hoje quem é o meu extraordinário em Israel. Aleluia. Quando Davi chega, ouve aquela história e diz assim: como é? Como é que é? Esse incircunciso está afrontando o exército do Deus vivo? Está afrontando o exército de Deus. Eu vou lá. Oi? Eu vou lá, rapaz. Tu não é soldado, rapaz. Tu não tem experiência militar, rapaz. Não tem não. Deixa eu te passar o meu currículo, ó rei. Estava eu no campo, apacentando as ovelhas de papai, e veio um leão. Eu peguei o leão pela barba, raspei ele no meio e livrei a ovelha da sua boca. Apareceu também um urso. Eu fui lá com as minhas mãos, peguei a ovelha da garra do urso e livrei a ovelhinha do papai.
extraordinários de Deus são chamados para fazer coisas extraordinárias. O rei diz assim: tá bom, eu aceito, pode ir. Tem um negocinho, eu vou te dar minha armadura. Põe aí a minha armadura. A Bíblia diz que até pôs em Davi a armadura de Saul. Mas Davi não se sentia bem, não estava à vontade. Sabe por quê? Deixa eu lhe dizer. Armadura de covarde não cabe em homem extraordinário de Deus. Não cabe não. Nunca vai caber. Davi, como é que tu vai? Eu vou lá porque a minha armadura é diferente. Onde é que ela está? Ela está lá em Efésios 6:10. A armadura de Deus, a couraça, aleluia, está tudo ali, ó. A armadura de Deus, Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus, tomai toda a armadura de Deus, da cabeça aos pés. Deus tem uma armadura para você. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, extraordinário, porque hoje Deus está liberando a armadura, a armadura para combater este combate e obter a vitória para a honra e glória do seu santo nome. Aleluia. Vou acabar, pastor Wendel, estou entregando. Então, a pergunta é: quem aqui quer ser um extraordinário de Deus neste tempo? Quem quer? Eu quero. Tem mais alguém que quer aí? Fique de pé, por favor. Cadê o tecladista santo, abençoado e ungido? Corre aqui, santo. Agora, amigo. O senhor vai solar aquele que vocês cantaram por último. Tá bom, meu amigo? Manda ver aí. Olhe para mim. Você não era escolha de ninguém. Você era o mínimo dos mínimos. Você foi até chamado de zero à esquerda. Papai do céu está dizendo: você é importante para mim. Vem aqui na frente quem quer aceitar Jesus hoje. Quem quer sair dessa rotina, dessa vida de rejeição, essa vida de humilhação. Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você essa noite. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Aquele que está aqui essa noite, aquele que escolheu o menorzinho na casa de Jessé, achou um Josézinho, jogou lá no Egito para ser um extraordinário. Usou Daniel e seus amigos na Babilônia. Usou muitos outros homens e mulheres na história da Bíblia Sagrada. E Ele quer usar você, moço, jovens, essa noite. Vocês terminaram uma campanha de jejum hoje. Eu quero te convidar, vem aqui rapidão, aqui na frente. Se você quer receber algo diferente, extraordinário da parte de Deus, saia do seu lugar e corra aqui na frente, enquanto eu chamo alguém para aceitar a Jesus. Vai ficar com medo por quê, meu filho? Ficar com medo por quê, minha filha? Está com medo de poder de Deus? Está com medo de ser diferente? Está com medo de andar na contramão do mundo? Está com medo? Não tenha medo não. Deus te chamou, foi para ser um extraordinário mesmo. Não foi para ser igual a todo mundo. Não é igual a todo mundo não. Deus te chamou para ser diferente, para fazer a diferença. Deus conta comigo e conta com você neste século 21 para fazermos a diferença. O que dizer de John Wesley? O que falar de Moody? O que falar do jovem bispo? O que dizer de Billy Graham? O que falar dos grandes homens que marcaram o nosso tempo? Sabem quem eram eles? Homens comuns como eu e você, mas que abriram o coração para Deus e disseram: eu quero ser um extraordinário, eu quero ser um referencial para este mundo. Cadê os crentes que estavam na vigília, no reteté de Jeová? Deixa Deus te encher, meu irmão. Deixa Deus te encher, minha filha. Deixa Deus te encher, meu filho. Mas deixa Ele encher até a tampa, meu filho. Deixa Ele encher até derramar, minha filha. Oh Deus, oh Deus, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sinto algo tão tremendo de Deus aqui essa noite. Ô Juventude 1, aqui da Vila Fátima, eu libero esta palavra de Deus sobre a sua vida. Eu vejo lágrimas daqui. Eu vejo lágrimas daqui. É lágrima de quê? É a presença dele que está aí. É a presença dele que está aí. Venha na frente, minha irmã. Minha irmã, vem aqui. Venha cá, venha cá. Venha cá, venha, faz favor. Chegue aqui na frente, venha. Aleluia. Aleluia. Oh meu Deus, ele está aqui essa noite. Improvável, mas escolhido. Improvável, mas escolhido. Improvável, mas escolhido. Cadê a Juventude 1? Vem aqui, Juventude 1. Vem aqui, Juventude 1. Pastor Wendel, chame a Juventude 1 aqui, Pastor Wendel. Vem, turmada, vem receber a oração. Vem receber a oração, meu filho, vem. Vem receber a oração, minha filha, vem. Vem receber mais de Deus. Encerramento da campanha, 21 dias de jejum e oração. Com chave de ouro hoje. Quando Daniel está vendo aquela visão sobrenatural, ele diz que viu um homem vestido de linho branco. Vai orando, vai orando. 21 dias de oração depois, Daniel está à margem do rio Tigre. O céu se abre, ele vê um homem vestido de linho branco. Seus olhos são semelhantes à chama de fogo. Ele tem os pés como um latão reluzente. Daniel diz que a sua voz é como a voz de muitas águas, a voz de multidões de pessoas. E aquele ser angelical diz para Daniel o que eu vou dizer para vocês aqui essa noite. Meu filho, minha filha, desde o primeiro dia que você se propôs a orar e jejuar, eu ouvi a tua oração, eu atendi o teu clamor e eu mandei o mensageiro para te trazer esta notícia. É por isso que eu estou aqui. Varão muito amado, mulher muito amada do Senhor. Levante as mãos de lá para cá. Os santos de Deus aí, levanta a mão de lá para cá, que eu vou orar e devolver para o pastor Wendel. Sempre que você quiser ser ou se achar alguma coisa, se lembre de onde ele te trouxe. Se lembre de onde ele te tirou. Um homem ficou muito rico e poderoso. Muito rico e poderoso. Toda vez que ele queria ensoberbecer-se, ele entrava numa sala e lá ficava. Ninguém sabia o que tinha lá dentro. Um dia alguém entrou e lá na parede tinha uma moldura de vidro com uma roupa de mendigo dentro. Toda vez que ele queria ser alguma coisa, ele entrava lá dentro e dizia: eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou. Olha essa noite. Sabe qual é o grande diferencial na vida de vocês? É o Espírito Santo que estava na vida de Davi. É o Espírito Santo que estava na vida de Samuel. É o Espírito Santo que estava na vida de Elias e na vida de Jesus. É Ele que está aqui essa noite. Agora você vai clamar comigo e vai dizer: eu quero mais. Eu quero mais, Espírito Santo. Eu quero mais de Ti, Espírito Santo. Peça, peça, peça. Peça porque Ele dá. Peça porque Ele dá. Peça essa noite. Só para quem quer, levanta a mão lá de trás para cá agora e ore comigo. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, essa noite o Senhor preparou para nós estarmos aqui. O Senhor programou no teu relógio e no teu calendário para nós estarmos aqui. 21 dias de jejum e oração. 21 dias de campanha de oração. Esta igreja quer resposta. Essa juventude pede resposta do Senhor. Pode ser renovação espiritual. Pode ser porta de emprego. Pode ser providência na casa. Pode ser provisão no lar. Pode ser o que for, Senhor. Chegou até o Senhor. Agora eu te peço em nome de Jesus. Responde. Responde. Responde a oração desse moço. Responde a oração dessa moça. Responde. Responde. Recebe, irmão. Recebe, irmã. Recebe agora, irmã. Oh, meu Deus, em nome de Jesus.